Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar. Aqui na TV Rondon. Todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Veritá e hoje é um programa especial de Natal. Infelizmente, o nosso programa não vai passar no dia 24, então nós vamos fazer hoje a nossa ceia de Natal com as nossas amigas e com a presença especial do Lênin Correia, pianista, está aqui fazendo, o fundinho musical, Lênin? Muito obrigado pela tua presença. E eu estou aqui com as apresentadoras mais bonitas da televisão brasileira. Doutora Adriane, por favor. Boa noite. Boa noite. Vamos entrar. A Daphne. Olá. Bem. A Pri. Olá. Vamos entrar. E a Maria Aline. Olá. A Dama de Vermelho. Vamos sentar. E aí, você já está se preparando para a sua ceia? Você sabia que o Natal ele só foi instituído no dia 25 de dezembro, no século IV, pela Igreja Católica? Na realidade, a gente comemora o quê? O nascimento de Jesus, Mas ninguém sabe ao certo o dia exato que Jesus nasceu. Então a Igreja ela convencionou que seria no dia 25 de dezembro, tá? Então, provavelmente não foi o dia que Jesus nasceu, mas se convencionou, então a gente tem que comemorar um dia, nós que somos cristãos, Então, que seja o dia 25 de dezembro, tá bom? E você tem alguma tradição na sua casa? Você tem o costume de reunir a família? Eu acho que é um momento muito, muito bonito, Onde as pessoas elas realmente se voltam para a família, esse sentimento de confraternização, esse sentimento de estar perto da família, tá? Então, vamos que você possa realmente cultivar esse sentimento, Esse sentimento nobre de amor, de confraternização. Vamos tentar esquecer um pouquinho esse monte de comida, esse monte de presente, Vamos nos concentrar no principal, na mensagem o quê? Na mensagem de Cristo, Que é a mensagem de amor, que é a mensagem de amar ao próximo como a ti mesmo, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito das tradições. Eu queria começar com a doutora Adriane, que ela me falou um negócio interessante, que ela tem a ascendência japonesa e que não tem esse costume, Adriane? Você pode falar pra gente como é que é? Muitas pessoas acham que eu sou mestiça e eu sou japonesa de pai e mãe. E no Japão, por ter pouco cristão, são mais hinduístas e budistas, normalmente se comemora mais Ano Novo, não se comemora Natal. O Natal lá é mais um feriado comercial. E pelas cores serem vermelhas e douradas e o clima ser lá mais romântico e ter neve, eles consideram quase como que um feriado de Dia dos Namorados. Lá, no Dia dos Namorados, troca-se chocolate. E no Natal, eles veem como uma oportunidade de passar com a pessoa amada e trocar presente. Então, normalmente, essa reunião de família que se tem, para nós japoneses, normalmente acontece no Ano Novo. E no Ano Novo, lá no Japão, se troca presente também? Também. Aí se troca mais presentes. Mas não só entre os familiares, como com as pessoas que são seus chefes, seus auxiliares, seus amigos, tem mais o hábito de trocar com todo mundo, não só entre a família. Daphne, e a ceia do Natal? O que pode e o que não pode? Dá aí umas diquinhas pra gente aí. Vou falar uma coisa. Natal, acho que é época de confraternizar, é época da gente ser feliz. A gente teve, a oportunidade o ano inteiro pra se privar, ou ficar mais, concentradinho na dieta. Então, conselho de nutri, mas de pessoa mesmo, A gente tem que ser feliz. A ceia é farta, não adianta a gente falar, olha, você na sua ceia não vai comer isso, não vai comer aquilo. Então, não tem muito isso. Não pode meter o pé na jaca. Também não é assim, calma, Se você passou por um processo durante o ano, calma, Brasil, pelo amor de Deus.
Mas assim, você tem que se dar essa liberdade. Eu acho que é um momento feliz, é um momento de confraternização, não é um momento de você pensar nessa hora de ter que seguir regras rígidas, né? Mas também não precisa entrar com os 2 pezinhos lá na jaca. Um só tá bom, tá? Então tem que ser feliz, mas até pra ser feliz a gente tem que saber o momento, né? Maria Lina, você como advogada que está no programa, está tentando democratizar o direito, né? Que dica você daria, por exemplo, à pessoa que agora está comprando os presentes, né? Com relação ao direito do consumidor. Por exemplo, ele comprou uma coisa e veio com defeito. Dá uma dica pra gente mais genérica. Ah, sim, com certeza, doutor. Essa época tem que prestar bastante atenção, porque como é muita gente nas lojas, não consegue dar muita atenção, muita gente ainda aperta, quebra. Lembrar dos nossos direitos de consumidores, que é fazer as trocas. 30 dias para trocar dentro desse período. Comprar pela internet, as compras pela internet, vocês têm 7 dias para fazer para devolução ou do produto ou de pegar o seu dinheiro de volta. Lembrar sempre dessas regrinhas básicas, né? Ainda mais nessa época que ninguém presta atenção, todo mundo quer comprar, é aquela loucura naquelas lojas. Então, prestar bastante atenção na hora de comprar mesmo. E a nota fiscal, né? Tá. Pri, você que está no mundo da internet, como é que você tem visto a questão do Natal? Você acha que as pessoas elas estão muito consumistas ou elas conseguem se conectar com o verdadeiro espírito do Natal? O que você acha? Eu acho assim que realmente as pessoas se preocupam muito com a troca, né? A troca, no caso, a troca de presente, infelizmente tem tomado mais conta, tanto que eu recebo inúmeras mensagens, tipo, dica, o que dá. Todo mundo quer falar sobre comprar, né? Sobre dar presentes, mas às vezes uma carta falando do significado também seria algo importante, teria um significado bonito também. Então eu acredito que às vezes nem só coisas pode representar, né? Então o Natal é para trazer a mensagem do nascimento de Jesus, mas eu acho que a comunhão, a união, mostrar em forma de amor, em carta, em texto, em coisas, por exemplo, algo que você goste muito, você pega e dá aquele presente à pessoa, também tem um significado, e não só a troca, né? Adriane, você tem algum Natal assim inesquecível que você passou com a sua família? Porque aí você comemora o Natal agora com seus filhos, Agora seu comemoro. marido, né? Depois que meus avós faleceram, a gente comemora com os nossos parentes, principalmente com os amigos, né? Porque nós somos cristãos. Sim. Eu e meu marido, a gente não é budista, nós somos cristãos. A gente comemora sim. E sim, tem o Natal sim, principalmente depois que nasceu meu primeiro filho. Eu acho que foi o Natal para mim mais inesquecível. Foi justamente o de comemorar o Natal junto com ele. Uma realização pessoal, de família mesmo, de estar junto como família, pra mim. E você, Davi, tem algum Natal inesquecível? Bom, tenho muitos filhos, né? A pessoa tem bastante filhos. É lógico que Fala pro pessoal que não sabe, quantos filhos você tem, Davi? 3. Mas assim, é lógico que o primeiro Natal que eu tive como mãe foi muito especial, mas assim, eu não tenho como deixar de lembrar o meu Natal da minha infância. Sabe, aquela coisa de realmente esperar o Papai Noel. Eu tinha um vizinho, a gente sempre passava o Natal em São Paulo, meus avós moravam lá na época, então todo mundo ia para São Paulo. E o nosso vizinho se fantasiava de Papai Noel. E o meu Natal mais, assim, marco da minha vida foi quando eu descobri que era o vizinho. Porque ele tava colocando a Barbie, eu olhei e falei assim, eu não acredito que você dá. Você se sentiu traída. Porque eu jurava que era, porque era muito. Ele vinha da rua, sabe? Ele, né? Na hora que ele tirou aquela Barbie, na hora que ele tava colocando a Barbie, eu contei pra todo mundo. Foi aquela beleza. Acabei com o Natal, não deu. Mas assim, era aquela coisa boa de esperar o Papai Noel. E não só por causa do presente, a emoção, sabe? Da convivência ali. Então, o dia que eu desvendei, quem era o Papai Noel. Boazinha o ano inteiro. Presente. Mas quando eu desvendei quem era o Papai Noel, foi cereja do bolo. Pri, e você? Algum Natal inesquecível? Ai, assim, a minha avó, ela já faleceu, só que hoje nós não comemoramos o Natal, mas quando ela era viva, sempre tinha ceia de Natal. Ela se vestia como Mamãe Noel, fazia aquela... Fazia. Inclusive eu tenho foto dela vestida de Mamãe Noel e eu do lado da árvore de Natal. Então assim, ela sai pra rede social, tá, gente? Vou postar. Ela fazia realmente o Natal ser um Natal diferente. Então depois que ela se foi, né, foi muito triste tanto pra mim quanto pro meu esposo, porque a gente reunia, né,
ali na infância, na casa dela, para comemorar o Natal. Maria Aline, você tem? Doutor, falar de Natal é bem complicado, pessoal, porque assim, os meus pais são separados. Então, o Natal não é uma data que eu comemoro muito, uma data que eu gosto, não é uma data que, infelizmente, é até uma dica pros pais, que tem filhos, pais separados, meus pais são separados há 20 anos. Então, eu tinha 14 para 15 quando eles separaram. E aí minha mãe foi para Paraná, meu pai falou que no Mato Grosso. Então, todas as férias eu tinha que vir pra cá, porque eu ficava o ano todo com a minha mãe, nas férias eu vinha com meu pai. E aí, meu pai e minha mãe faziam muita briga, alienação parental, que é bem famosa, algumas pessoas conhecem, falando um mal do outro. Então, eu passava o ano todo ouvindo mal do meu pai, minha mãe falava, e chegava aqui meu pai falava mal da minha mãe. Então, o Natal pra mim era aquela coisa de junção. Era um sempre falar mal do outro, era aquela briga. Então, Natal pra mim, na verdade, eu não gosto muito. Eu gostava do Ano Novo porque aí eu ia embora e curtia o Ano Novo com os meus amigos. Baseado nessa tua experiência, Maria, o que você pode dar de dica para as pessoas que estão nos assistindo e que estão nessa situação, que se separaram? Eu acho uma coisa tão complicada. A pessoa às vezes é casado durante 10, 15 anos e depois se separa, vira inimigo. É uma coisa tão imatura. Na minha opinião, óbvia, né? Qual é assim, um conselho que você pode dar para as pessoas? É de coração mesmo, pessoal. Assim, ó, filhos, vocês tiveram, foi uma escolha deles, foi uma escolha de vocês. Eles estão no mundo, então cuide com amor. Esqueça a raiva, a briga com o outro. Pense nos teus filhos e o que pode influenciar a briga de vocês, essa parte entre os seus filhos. Porque eu tenho tantas mágoas, mas não é mágoa do meu pai ou da minha mãe, é mágoa de ouvir um falando mal do outro, que isso me influencia para os meus filhos, entendeu? Então o que eu digo para vocês, deixe o orgulho de lado, deixe tudo que pode estar de lado, pense no filho que vocês têm, numa plantinha que vocês vão criar para a vida. Poupar os filhos, né, Maria? Poupar, isso. Não envolver os filhos na briga. Porque eles não pediram pra estar ali. Então, se eles tiveram eles ali... Eles não têm então... culpa de nada, né? E a briga de vocês tem que ser menor do que o amor que vocês têm pelo filho, não é? Pra mim é isso. Eu não tenho filho ainda. Eu não tenho filho, mas eu imagino que eu tenho minha gatinha, que é minha filha. Mas eu imagino isso, que o amor que vocês têm pelos filhos tem que ser maior menor, maior. Mas, assim... pensar sempre nele em primeiro lugar, que isso vai minimizar tudo. Eu acho que é isso, doutor. Ok. Bom, então é isso. A gente tem que poupar realmente os nossos filhos, sabe? A gente estuda muito a psicologia e a gente sabe assim o tamanho do impacto emocional que essa guerra que às vezes o pai tem com a mãe pode gerar na mente dos nossos filhos. Então realmente vamos usar esse período de Natal para cultivar somente o quê? Boas recordações, boas lembranças, bons momentos mágicos para os nossos filhos, mesmo que não estejamos juntos com a pessoa que a gente, com a mãe ou com o pai, enfim. E eu queria dar um presente para vocês que nos assistem no programa Veritá. Nós estamos aqui com uma bailarina lindíssima, talentosíssima, que é a Laís Correia. E ela vai fazer agora uma apresentação para o deleite dos nossos olhos. Então acompanhe agora a Laís numa apresentação. Existem algumas coisas que não podem faltar no Natal, por exemplo, a árvore de Natal, que é um pinheiro, né? Mas vocês sabem de onde que surgiu essa tradição? Sabe, Daphne? Sabe, Maria? Pri? Também não.
Então, essa questão de você usar uma árvore, um pinheiro enfeitado, ela começou com Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante. Diz a lenda que um dia ele estava andando no inverno lá na Alemanha e ele viu um pinheiro todo cheio de neve e ele ficou muito impressionado com aquela imagem, tá? E ele começou a usar essa imagem, esse pinheiro como representação do Natal. E aí se espalhou para o mundo inteiro o pinheiro com as lâmpadazinhas. Então começou isso em 1530, então foi bem depois que Jesus andou aqui. Sabe outra coisa interessante que as pessoas não sabem? É com relação ao Papai Noel. O Papai Noel às vezes meio polêmico, né? Mas essa questão, o Papai Noel, a figura dele começou com um bispo chamado Nicolau, em 280 depois de Cristo. A lenda conta que esse bom velhinho, que esse bispo, ele era um homem de muito bom coração, que ele costumava ajudar as pessoas pobres colocando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Então aí começou essa lenda. E ele foi transformado em santo, que é o São Nicolau, pela Igreja Católica, porque aí se atribuiu vários milagres a ele, enfim. Bom, mas eu não contei o meu Natal especial, né? Todo mundo contou, eu não contei o meu, né? A gente tem muita curiosidade em saber. Então, eu acho que os natais, eles são muito mágicos na nossa infância, realmente, né? É E os natais que me marcaram foram os natais da minha infância, na casa dos meus avós paternos, que aí se reunia toda a família. E é muito engraçado que meu avô paterno, ele era uma pessoa muito mão fechada, muito seguro. E na época do Natal era a única época do ano que ele abria a mão mesmo, né? Ele comprava de tudo que tinha, do bom e do melhor. E era a única época do ano que se conseguia realmente reunir a família toda. Então, eu tenho muitas memórias muito bonitas, muito vivas dessa reunião dos meus familiares na casa dos meus avós, lá em Votuporanga, no interior de São Paulo. O Natal, é óbvio, ele não é uma unanimidade, não é o mundo inteiro que comemora o Natal. Os budistas não comemoram, os hinduístas, os muçulmanos. Existem algumas correntes cristãs que também não comemoram o Natal, os Testemunhos de Jeová, a congregação cristã, enfim. Mas para aqueles que comemoram o Natal, né? Só que existem algumas tradições interessantes em alguns povos que aos nossos olhos parece assim meio estranho. Por exemplo, na Espanha tem um local lá que tem também essa questão do Natal, mas sabe qual é a figura que é presente no Natal, nos presépios, Daphne? É a figura de um rapazinho cagando, fazendo cocô. Ele é chamado de El Cagador. Se não tiver, tinha que ter. Segundo eles, acredita-se que ele esteja fertilizando a terra, então é um sinal de bonança e de prosperidade. Olha só que interessante. Nossa. É cultural. É cultural. Né? Existe uma província lá no Peru que é bem interessante. É meio que o Natal é um misto de carnaval com MMA. O que acontece? A comunidade se reúne num estádio e aquelas pessoas que tiveram alguma desavença durante o ano, por exemplo, você brigou com o seu vizinho, o vizinho falou mal de você. Nesse dia, você chama ele pra porrada. Tem uma briga. Assim, é uma briga assim. Não é no Brasil. Mas pode É isso que o negócio é. Se fosse no Brasil. Nossa senhora. Não, mas é uma Então, coisa ia dar organizada. Tem juiz. Ah, é uma briga organizada. Não pode dedo no olho, não pode puxar o cabelo. Mas é só uma entendeu? pessoa pra brigar, será? Só uma pessoa. Ah, Pois é. Pois é, daí. Pois é. Mas qual que é o sentido disso? O sentido é você começar o outro ano sem nenhum Zerar tipo de... desavença. Zerar desavença. Tá certo, tá errado? É cultural, não é? Então, assim, são coisas interessantes que a gente começa a ver com relação ao Natal. Mas vamos trazer agora pra gente aqui. Maria, qual foi o maior presente que você ganhou no ano de 2019?
O maior presente foi minha gatinha. Ela sempre quis ter um animalzinho, mas acabei não conseguindo. E esse ano eu adotei. Ela é da rua, ela chama Lua. E ela veio mais ou menos no dia 20 e pouquinho de janeiro. Bem linda. Quando eu olhei pra ela, o pessoal do grupo mandando de doação. E aí eu olhei aquela gatinha feinha, ela é essa que eu quero. E é a minha filha. Esse é meu neném. E você, Pri, qual foi o maior presente? Ai, meu maior presente esse ano foi, eu brinquei e falei trabalho, mas ver as empresas acreditarem no meu trabalho, acreditarem em mim, eu representar tantas empresas há mais de 4 anos, eu ver isso ser realmente consistente e ver com que o público realmente acredite, sabe? É sair na rua e as pessoas de idade virem falar comigo porque me viu no programa Veritá, perguntar por que eu não fui na gravação, o que aconteceu. Isso pra mim foi o maior presente. Ao todo, são 14 empresas que hoje eu trabalho e que renovaram o contrato, e 2020 tem muito mais pra vocês. Legal. E aí? Parabéns. Obrigada. Daphne, e você? Maior presente 2019? Eu acho que é o carinho que eu recebo, a consideração e o respeito que eu recebo dos meus pacientes. De verdade, assim, eu acho que tenho 10 anos de formada e uma coisa que eu tentei colocar na minha cabeça é criar um elo, né, uma ligação com o paciente. Eu acho que esse ano foi uma coisa muito consistente mesmo. Eu recebi palavras de carinho quando eu estava triste, porque querendo ou não, é um ser humano atendendo outro ser humano, né? Então eu acho que foi essa troca de carinho, assim. Esse ano foi muito, e foi uma coisa que me ajudou demais. Muito, muito mesmo. Doutora Adriane, maior presente? Maior presente, eu e meu marido me demos. E foi poder adquirir conhecimento. Meu marido poder ficar com os meus 2 filhos, cuidando e segurando a barra sozinho, para eu poder viajar para vários congressos e vários cursos que eu queria fazer. E poder me dar, porque eu tenho 21 anos de formada e adoro o que eu faço. Com 15 anos? Que isso? Pois é, e eu gosto demais do que eu faço, a profissão que eu exerço é muito constante a novidade. Se eu vou no começo do ano num congresso, do meio do ano eu tenho que ir de novo, porque já apareceu novidade e com a mídia e a internet, às vezes a paciente já chega no consultório sabendo mais do que eu e a gente tem que estar se atualizando constantemente. Então, assim, foi o poder frequentar vários cursos e congressos esse ano. Foi o maior presente. Que bom. E o teu, doutor? Conte pra gente. O meu maior presente esse ano, olha, esse ano foi um ano de muita coisa boa acontecendo na minha vida, né? Vocês vindo para o programa foi um grande presente para mim, né? O fato de eu ter entrado na universidade como professor foi um grande presente também, porque eu tinha como se fosse uma dívida com a Universidade Federal, né? Então eu poder estar dando aula hoje para os alunos também é um grande presente. Eu voltar para a psiquiatria, para fazer pós, também foi um grande presente. Então, foi um ano de muita novidade, de muita coisa acontecendo, muita coisa boa na minha vida, tá bom? Bom, então a gente está terminando esse programa. Eu queria agradecer a você que está nos assistindo, agradecer às empresas parceiras que têm acreditado no programa Veritá, ao Vila, as empresas que patrocinaram essa ceia maravilhosa, tá? E a gente quer terminar esse programa com mais um pouquinho do presente da Laís Correia, fazendo mais um pouquinho da performance dela. E eu queria dizer para você que você realmente nesse Natal faça um Natal diferente, tá? Priorize as coisas que realmente importam, né? Que é o amor, que é o companheirismo, que é a fraternidade, tá bom? Então, Laís agora vai entrar.
Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Programa Veritá.